A psilocibina é uma substância de uso proscrito, ou seja, proibida. Este vídeo destina-se apenas a educar sobre suas potencialidades dentro de um contexto responsável e terapêutico. Obrigado. Microdosagem é o consumo cíclico de substâncias psicodélicas em quantidades subperceptivas, ou seja, em doses sutis que não provoquem mudanças perceptíveis na vida cotidiana. Cada vez mais adotado por pessoas que buscam aumentar seu desempenho cognitivo, como empreendedores de ponta, programadores do Vale do Silício, corretores de Wall Street, entre outros, esse protocolo de ingestão de psicodélicos vem ganhando cada vez mais destaque devido aos resultados positivos que costuma entregar, como o aumento da criatividade, inspiração, foco, produtividade e empatia. Além disso, pesquisas clínicas mostram que altas doses de psicodélicos são muito eficazes no combate a quadros de depressão, ansiedade, distúrbios de déficit de atenção e de humor, sintomas de estresse pós-traumático e certos vícios, resultando no aumento da qualidade de vida geral de seus praticantes. Evidência anedótica fundamenta a ideia de que a microdosagem regular provoca resultados similares. Algumas pessoas chegam a relatar aumento da espiritualidade, abertura de consciência e amplificação dos sentidos. O interesse público na microdosagem é relativamente recente. Em 2011, o Dr. James Fadiman, figura veterana da comunidade da pesquisa psicodélica, publicou o seu Guia do Explorador Psicodélico, Jornadas Sagradas, Terapêuticas e Seguras, obra que tornou-se referência no assunto. Além do contexto histórico, o livro fornece uma série de informações práticas para os interessados em microdosagens. Embora essa utilização de psicodélicos não seja novidade alguma para culturas indígenas ou xamânicas, foi essa publicação a grande responsável por popularizar o termo microdosing, microdosagem, em nosso imaginário e reintroduzi-la como uma possibilidade prática no mundo ocidental. O estudo científico de substâncias psicodélicas foi prejudicado por décadas de proibição governamental, mas aos poucos as pesquisas vêm sendo retomadas. No entanto, a maioria dos estudos disponíveis concentra-se no potencial terapêutico das dosagens mais elevadas. A microdosagem ainda é uma área de interesse e pesquisa pouco explorada, mas é possível entender seu mecanismo de ação a partir do entendimento que já temos das chamadas macrodoses. No nível molecular, os psicodélicos clássicos estão intimamente relacionados com a serotonina, um dos nossos principais neurotransmissores, responsável por quase tudo que fazemos ou sentimos. Na verdade, essas substâncias são tão idênticas à serotonina que, uma vez metabolizadas, estimulam um receptor serotoninérgico chamado 5-HT2A. Estudos mostram que o estímulo regular desse receptor produz dois resultados bem interessantes. Estimula a produção do BDNF, em português, fator neurotrófico derivado do cérebro, uma proteína hoje considerada como a principal responsável pela manutenção da saúde cognitiva. 2. Estimula a produção do glutamato, um neurotransmissor fundamental em funções como cognição, aprendizagem e memória. O trabalho sinérgico entre BDNF e glutamato parece potencializar consideravelmente o nosso desempenho e bem-estar mental. Uma outra ação interessante dos psicodélicos é permitir a transmissão de informações entre partes do cérebro que geralmente não se comunicam. Isso ocorre devido à diminuição de atividade do nosso piloto automático cerebral, conhecido como DMN, Default Mode Network, ou, em português, rede de modo padrão, envolvido em diversas funções cerebrais essenciais, bem como nos pensamentos que ruminam em nossa mente diariamente. Vários estudos correlacionam estados depressivos com uma sobrecarga de atividade nessa área, e reequilibrá-la promove uma série de benefícios, muitos deles já mencionados neste vídeo, como o aumento da criatividade, foco e sociabilidade. Mas, além disso, similar aos resultados obtidos por praticantes experientes de meditação profunda, os psicodélicos estimulam a sensação de presença no presente. Isso ajuda a explicar a eficácia dessas substâncias no combate à depressão e ansiedade.
Nem todos os cogumelos são iguais em relação às graduações e quantidades de psilocibina. Dependendo da espécie, estado de conservação ou preservação e parte do corpo, a quantidade costuma variar. Qualquer espécie de cogumelos que contenha psilocibina pode ser utilizada para microdosar. Psilocybe cubensis, até mesmo pela sua acessibilidade, costuma ser a opção mais viável e popular. Outras espécies, como Psilocybe semilanceata, Psilocybe azurensis, Psilocybe cyanensis e o Panaiolus, também podem ser utilizadas, mas pela sua graduação superior de psilocibina, é necessária uma atenção redobrada em relação às suas quantidades. Uma dose inicial costuma ficar na casa das 100 mg. Como já salientado, esse nível de dosagem não é suficientemente alto a ponto de causar alterações substanciais em nossa percepção da realidade cotidiana. Seus efeitos serão sutis, porém presentes. Essa fase experimental é extremamente importante para determinar o comportamento do seu organismo. Uma microdose ideal deve apenas auxiliar, jamais interferir em sua vida cotidiana. Caso sinta algum desconforto físico característico de dosagens elevadas, diminua a quantidade até achar o seu ponto ideal. Existem várias maneiras de ingerir uma microdose de cogumelos. A recomendação mais comum consiste em desidratar uma certa quantidade, triturá-la e colocá-la em cápsulas. Além de permitir uma distribuição mais igualitária de psilocibina, isso anula seu sabor, que muitos consideram bem desagradável. Outra forma de consumo é através do tradicional chá, que você pode adoçar, por exemplo, com mel, ou ainda misturando a psilocibina em pó a outra bebida de sua preferência, como, por exemplo, um Bulletproof Coffee. Em seu livro, o Dr. James Fadiman recomenda uma microdose a cada 3 dias, preferencialmente pela manhã, para que seus efeitos sejam observados e percebidos ao longo do dia. Por se tratar de um estimulante cerebral, não é recomendado microdosar próximo da hora de dormir. O protocolo sugerido pelo Dr. Fadiman é este: Dia 1, tome sua microdose e observe seus efeitos imediatos. Dia 2, observe os efeitos residuais. Dia 3, descanse os seus receptores de serotonina. Isso é muito importante, já que a psilocibina cria tolerância rapidamente. Dia 4, tome outra dosagem. Esse é o protocolo mais testado e conhecido. Siga esse protocolo durante algumas semanas. É essencial que você observe os efeitos objetivos e subjetivos alcançados ao longo desse tempo. Caso puder registrá-los em algum tipo de diário de acompanhamento, melhor ainda. Mantenha a sua vida de costume durante esse período. A meta aqui é aperfeiçoar a sua experiência de vida cotidiana ao integrar esse novo hábito em sua rotina. Esteja muito atento a mudanças em sua percepção subjetiva, principalmente em termos de criatividade, foco e insights psicológicos. Muitas pessoas relatam resultados surpreendentes, inclusive nos dias que separam cada dose. Não se recomenda microdosar cogumelos todos os dias. Como já foi dito, a psilocibina é uma substância que cria tolerância rapidamente. É por isso que se recomenda um intervalo entre as doses. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, entramos numa zona mental diferente, onde perdemos a noção temporal e ficamos 100% envolvidos naquilo que estamos fazendo. É como se virássemos o próprio objeto da nossa atenção consciente. Essa é a base do conceito de flow, cunhado em 75 pelo psicólogo húngaro-americano Mihaly Csikszentmihalyi. Já sabemos que os psicodélicos clássicos imitam a serotonina assim que chegam ao cérebro. Esse neurotransmissor é abundante durante estados de flow. Além disso, essas substâncias permitem a interação entre áreas cerebrais que geralmente não se comunicam, devido à hiperatividade da rede de modo padrão. Essa interação intracerebral é crucial para entrarmos em flow. Embora não comprovem definitivamente, essas evidências indicam que existe uma grande probabilidade que a microdosagem facilite nosso acesso a esse estado mental tão produtivo. Se a microdosagem em si ainda é uma novidade para muitos, a ideia de combiná-la com outros compostos para um desempenho cognitivo superior é ainda mais distante. Porém, é comum que 2 ou mais substâncias com potencial nootrópico
atuem melhor em conjunto do que individualmente. O lendário micólogo americano Paul Stamets desenvolveu aquilo que chama de combinação de neurogênese epigenética. Segundo Stamets, que utiliza esse protocolo regularmente, os resultados são superiores à microdosagem isolada. Essa é a sua recomendação: 200 mg de psilocibina, 500 mg de extrato de cogumelo Lion's Mane, 100 mg de niacina ou vitamina B3. Além de Stamets, outras pessoas costumam relatar que combinam a psilocibina com doses moderadas de Lion's Mane, também conhecido como cogumelo juba de leão. Tudo indica que realmente ocorra algum tipo de ação sinérgica e potencializadora quando essas duas substâncias são combinadas. Comparando o potencial de risco da psilocibina a outras substâncias psicotrópicas, observamos que, numa comparação direta com o álcool, que é um verdadeiro entorpecente legalizado, a psilocibina é praticamente inofensiva. No entanto, não se recomenda vulgarizar a utilização desse tipo de substância. A melhor forma de tirar proveito e perceber os efeitos da psilocibina ou de qualquer outro psicodélico é pelo seu uso ocasional. Essas substâncias costumam amplificar seu estado de humor, trazendo à superfície partes inconscientes da sua estrutura psicológica. Portanto, caso esteja passando por sérias turbulências emocionais, isso poderá ser amplificado. A expectativa é que a crescente onda de conscientização que vem percorrendo a América possa se refletir aqui em breve. Apesar do risco legal, a microdosagem vem sendo cada vez mais considerada como uma introdução segura aos incríveis potenciais terapêuticos das substâncias psicodélicas. É isso, pessoal. Para mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal e consciência, inscrevam-se no canal. Eu me chamo Fabrício e até a próxima!